Muito bom dia a você que nos assiste aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais essa aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Hoje comigo aqui é a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos do 7º ano, pais, professores, alunos. Deixa eu já agradecer, adorei as fotos, que a gente sabe que só quem assistiu a aula de ontem entendeu as fotos que nós colocamos no hashtag Eu no CMSP, correto? E vamos continuar fazendo esse tipo de atividade. Não esqueçam de, no chat, tá com dúvida? Coloca direitinho qual é a dúvida de vocês, que a gente vai tentar resolver tudo isso aqui na aula. É muito aluno, mas a gente faz o possível, né, Osmar? Vamos dar conta, com certeza. Nossa missão é essa, trabalhar para vocês, fazer que a aula seja produtiva, que a aula seja interessante, que a aula seja atrativa, não só para vocês, mas para todos que nos assistem, os professores também, né? A gente tem que caminhar juntos nesse processo de aprendizado em tempos de pandemia, tempos difíceis, de adaptação das nossas escolas, dos nossos professores, dos nossos alunos, da família de maneira geral. Então, a gente chega aqui e tenta mostrar para vocês todas as possibilidades que tem para a gente trabalhar esses conteúdos, especificamente aqui da nossa praia de matemática, não é, Alessandra? E trabalharmos juntos, acho que não é ajudar ninguém, né? É nós nos ajudarmos a construir algo mais produtivo, né, Alessandra? Sim, é a ideia do trabalho colaborativo, do trabalho em grupo, né? Que é tão importante nesse momento. Tudo bem? Então, ó, lá para os professores, hoje a gente vai trabalhar a simetria no plano cartesiano, vamos dar continuidade a ela, vai aparecer aí na tela de vocês a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, que é a EF07MA, voltando, aí, legal. Título, simetria no plano cartesiano, parte 3, habilidade EF07MA20, é essa habilidade que a gente vai trabalhar hoje com os nossos professores. Lembrando, Alessandra, que essa é a terceira aula, né? Sim, essa é a terceira aula sobre simetria, é onde a gente mais ou menos está aqui encerrando as habilidades do segundo bimestre, não é? E que até a gente já comentou que semana que vem a gente entra na semana de estudos intensivos. Então, é importante entregar todas as atividades para os professores de vocês, manter o caderno em ordem, porque isso vai ajudar bastante na vida e também na semana de estudos intensivos, não é verdade, Osmar? É verdade. E essa semana e a semana que vem é a semana que a gente está encerrando o segundo bimestre. Então, é extremamente importante que você entregue as atividades, converse com o seu professor, participe das aulas online, enfim. Tá? Então, é extremamente importante que você interaja e busque todas as possibilidades que você tiver de contato com o seu professor, com a sua escola. Reforçando, entregue todas as atividades. É uma época importante agora, no finalzinho aí do segundo bimestre e às vésperas do terceiro, né, Alessandra? Isso mesmo. Tudo bem? Vamos começar a aula? Tá? Então, vamos lá. Tá? Simetria, ok. Tipos de simetria. A gente vai dar uma revisadinha nas aulas anteriores, né, Alessandra? O pessoal dá uma aquecida agora nessa quarta-feira, tudo bem? Verdade, até porque hoje é um dia de trabalhar, né? Eles vão trabalhar um pouquinho, pelo menos. Vamos lá, tudo bem? Então, vai aparecer na tela de vocês aí, tá? Um pequeno resuminho, tá, do que foi trabalhado anteriormente. Então, temos lá as simetrias, tipos de simetria. Primeira situação, simetria por reflexão, tá? Também conhecida como axial. Na realidade, é a divisão da imagem em partes iguais por um eixo e assim refletindo. Então, se você observar ali bem a malha, na casa ali a gente está com um plano cartesiano, na parte superior dele ali, você vai ter um triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Tudo bem? Então, veja que ele se localiza na parte superior ali do plano cartesiano, pegando todos os valores positivos, tá, do x, tá, abscissa, positivos do y, tudo bem? E lá do outro lado, lá na outra parte, a gente tem uma situação em que você vai ter as coordenadas, por exemplo, do ponto A, ele vai ser projetado no x negativo e no y positivo. Toda essa regrinha é a mesma para os pontos A, B e C, fazendo as projeções. Lembrando que aquele ponto B, ele está posicionado em cima do eixo das ordenadas, tudo bem?
Então, ele vai ter que coordenadas 0, é 5 ali, Alessandra? Ah, ali é 4. 0 e 4. Então, tem que ficar atento a ela. Tudo bem? Quando a gente faz a simetria por reflexão, veja que essa imagem ela está sendo projetada no eixo inferior ali do plano cartesiano. Tudo bem? Tranquilo. Ok. Fez a projeção, o que acontece? A gente vai ter, é como se fosse uma imagem, né? A reflexão dela. O professor Jonas anteriormente falou daquela questão que você se olhar, né, numa poça de água, ou a questão do próprio espelho também, né? Isso, e ver a imagem, ou a sua imagem refletida, ou a imagem do objeto que você está colocando ali naquela posição. Então, essa ideia da simetria de reflexão, que a gente até comentou ontem também na aula, lembrar dessa ideia do reflexo, do espelho, que vai ficar até mais fácil de lembrar como que ela acontece. É bastante comum, né, essa ideia. Tem uma pintura famosíssima, acho, do Narciso, ele se olha no espelho, né, de água, assim, famosíssima. Tá? Então, trata de reflexão, tudo bem? E arte e matemática tem tudo a ver, viu? Principalmente essa questão de reflexão ali. Eu acredito que o artista, quando desenhou, quando pintou aquele quadro, tinha plena noção de simetria, Alessandra. Ah, eu acredito que sim, até por conta dos traços e da forma como ele fez, né, a sua arte. É verdade. Narciso, de Caravaggio. Olha lá. Tipos de simetria. Vamos lá para a segunda situação. Translação. Translação é movimento, né, Alessandra? Sim, até a gente pode até pensar na ideia da translação da Terra, né? Isso, né? Que a gente tem a relação do movimento e assim, a figura, ela não muda, né? Não tem o giro, que a gente vai lembrar daqui a pouco a ideia da rotação. A gente só desloca a figura de lugar na questão da translação, não é isso? É verdade, né? Estava pensando assim, como que eu vou falar de translação para ele? E a ideia que veio é justamente essa, né? A ideia do movimento, tudo bem? Então, só reiterando. Simetria de translação. Nesse tipo de simetria, o tamanho e o formato da figura não se alteram, então eles são mantidos e ocorre apenas um deslocamento, como vocês observam ali. Então, a gente tem um quadrilátero ABCD, cujas coordenadas foram colocadas ali. Lembrando que sempre, quando você vai fazer essa relação ali do par ordenado, das coordenadas, o primeiro valor é sempre o da abscissa, então você vai projetar lá no eixo horizontal, e o segundo valor é sempre a projeção no eixo das ordenadas, no eixo vertical. Não custa nada reforçar, né, Alessandra? Verdade, e até aproveitando, Lincoln está perguntando, mas essa aula não foi ontem? Foi. A gente só está fazendo a retomada, porque daqui a pouco vocês vão trabalhar um pouquinho e vai precisar lembrar dessas 3 ideias, né, de reflexão, translação e daqui a pouco da rotação. Foi o Lincoln? Foi o Lincoln. Só aquecimento, Lincoln. Daqui a pouco você vai trabalhar. Tudo bem? Então, vamos dar uma... Tudo bem? Então, falamos aí de translação, tudo bem? Então, a ideia do movimento, aí no caso ali a gente tem um quadrilátero, veja a movimentação que foi feita, tanto no eixo ali das coordenadas, das ordenadas, quanto das abscissas. Eu lembro dessa aula com o professor Jonas, ali na ordenada a gente adicionou 3, tá? E na abscissa a gente adicionou mais 1. Exatamente. Eu estava aqui, foi na segunda-feira, tudo bem? Então, a ideia é essa mesmo, a ideia de translação é a ideia do movimento, mantidas as condições de formato da figura, só o deslocamento dela, tudo bem? Exato, é lembrar isso, translação, deslocamento, então eu estou deslocando a figura com todas as suas dimensões. Já temos 2 situações, 2 tipos de simetrias, vamos à terceira? Vamos nessa. Beleza, tá? Tipos de simetria, vamos lá, a rotação. Rotação é movimento, né? A ideia do giro. Do né? giro, que é aquilo que eu estava agradecendo a eles, da ideia da foto que a gente fez ontem, de postar a foto após ter girado 180 graus. Eles vão lembrar bem dessa ideia. É verdade, é bastante comum a gente tirar fotografias, por exemplo, no celular, e ela ficar, sei lá, deitada, por exemplo. Tem um comando lá que é o quê? É girar, é rotacionar aquela figura. E aí, normalmente, esses giros são de quantos? 45 graus, né? Pelo menos nas fotos. Exatamente. Mas aí ontem a gente brincou um pouquinho com eles, já com
um giro de 180, que já era para deixar a galera ali querendo entender o que estava acontecendo. Gente, cuidado com essa coisa de 180 e 90, tá? Então, assim, a gente, a pessoa deu uma virada de, olha lá, de 360 graus na vida. Bom, se ela deu uma virada de 360 graus, ela saiu de um lugar e voltou para onde estava, né? Que é a volta completa, né? Então não pode, tá? A pessoa, ela deu um giro, né, de 180 graus. Estava, sei lá, estava numa situação, foi para outra completamente melhor. Então, tomar cuidado com isso aí. Tudo bem? Então, ali vai aparecer para vocês os tipos de simetria. A rotação aparece um triângulo. Mais tarde a gente vai chamar essas regiões de quadrantes, né, Alessandra? Mas por enquanto não. Isso. Tá? Então, essa região ali, ó, tá vendo? Que aparece um triângulo de coordenadas A e B, 2, 1, 3, 3, 4, 1, respectivamente. E aí já aparece esse triângulo num movimento de rotação, cujas coordenadas chamamos de A', B' e C', 2, menos 1, 4, menos 2, 2 e menos 3. Falamos das 3 situações de simetria, né, Alessandra? Sim, falamos de todas elas. A reflexão, que é a axial, a translação. Perfeito. E a rotação, cada uma com as suas próprias características. Perfeito. Cada uma lá com as suas peculiaridades. Tudo bem? Vamos na sequência, Alessandra? Vamos, que daí agora chegou a hora de trabalhar um pouquinho? Atividade 1, tudo bem? Olhando a malha, nós temos 3 trapézios, figura bastante comum em geometria, trabalhada muitas e muitas aulas, bastante, né? Então, o que acontece? Nesses 3 trapézios foram feitas algumas transformações, tudo bem? Então, você vai observar cada uma delas com cada carinho, com cuidado, com paciência, tudo bem? Aí a gente tem algumas perguntas em cima dessas figuras, em cima desses trapézios. Na letra A, nós queremos saber qual transformação foi realizada do trapézio azul, posicionado ali no canto esquerdo, né, do lado esquerdo, para o trapézio roxo. Tudo bem? Essa é fácil, né? Tudo bem? Então, observem bem a posição, isso, as dimensões do trapézio. Não é, ó, por enquanto só olha o azul e o roxo, tá? Esquece o laranjinha lá. Tudo bem? Então essa é a ideia. Alessandra, quanto tempinho para eles, Alessandra? Nessa primeira 2 minutinhos? 2 minutinhos para você e a gente já retorna. Osmar, Oi? embora a gente tenha bastante interações, primeiro eu vou ter que fazer um comentário. Comente. Professor José Laurindo, eu acredito, da Escola Edevaldo Perassi. Não fica bravo com a gente, não, porque dessa vez eu consegui achar o seu comentário aqui no meio de tantas interações. Muito obrigada por estar com a gente. Então, assim, a gente tem aqui, a maioria respondeu que é translação. Opa, legal. Então, por exemplo, a Esther, o Ramon, a Kathleen, o Lucas da Silva, o Daniel Santos, o Eric Pierre. Mas, por exemplo, a Maria Luísa, ela colocou a translação, mas ela colocou uma interrogação. Então, ela não tem muita certeza. Arthur continua com a ideia de translação, Pedro, Felipe. Então, foi unanimidade a translação. Ok, gente. Parabéns a todos que participaram, que acertaram, que contribuíram, né, com a sua opinião. A gente costuma falar que a ideia do errar ela é meio subjetiva, né? Importante, naturalmente, é que você tenta, viva, faça a experiência, teste. E aí, naturalmente, quando você vê que se equivocou, né? A gente gosta muito, eu uso muito essa palavra, o equívoco, né? A gente procura evitar essa palavra aí. Um equívoco. Né? Fica mais fácil de fazer a correção. Vamos a ela, Alessandra? Sim. Olha lá, em verde vai aparecer para vocês. Deixa eu só fazer um comentário, antes de você ler a resposta, que vai fazer todo sentido. Porque, por exemplo, o Pedro Henrique ele falou que é reflexão. E eu acho que faz sentido também. Faz. Pode haver mais de 2 situações? Ali pode, né? Pode, até por conta do formato da própria figura. Pois né? é. Que ela tem as dimensões ali, as laterais e as bases, né? Mantendo as suas dimensões. E ali tem uma diquinha também, tem um eixo vertical, né? Não aparece necessariamente no plano cartesiano, mas aquele eixo vertical ali, ó, tá vendo? Que separa o azul do roxo, ele foi colocado propositalmente. Tudo bem? Então, realmente, nós temos translação, ok?
existe esse movimento de translação, né, ele se desloca e mantém suas dimensões. Perfeito, não é isso? Exatamente, que é aquela ideia que a gente falou, de apenas deslocar. É verdade, tá? Então aí um movimento bastante comum, né? Hoje em dia, eu acredito que quando se desenvolve essas tecnologias aí para o mouse, o que o mouse faz quando você pega, trava ele e puxa a figura? Você desloca ela, Esse né? deslocamento, né, naturalmente, dependendo do que você faz, é um certo tipo de translação. Sim, existem outras coisas que você Sim. consegue fazer, mas a ideia básica, e até quando você está movimentando, ó lá no cantinho Olha. direito, né, movimentando o mouse. Eu estou mantendo ele na posição, mas eu estou apenas deslocando ele, fazendo uma translação. Veja que interessante, né? Você diz assim, poxa vida, a aula de hoje é aplicável a quê? Não é, professor? E aí você senta à frente de um computador, começa a fazer esses movimentos, né? Trabalha, existem programas de computadores específicos, né? Que trabalham com essa ideia do movimento, de cortar, recortar figuras, colar figuras. Né? Então, na realidade, o que é isso? Né? É o estudo de matemática. Aí você diz, poxa vida, né? Parece só uma coisa desconexa, mas não é. É o princípio de todo um estudo. Exatamente. E muita coisa a gente faz e a gente não está nem percebendo, né? Que nem essa própria ideia do mouse, da translação que a gente faz com o mouse. Então, são coisas naturais, mas que a gente não para fazer essa relação. E sabe qual é a grande barata que eu falo, Alessandra, desse movimento, desse mundo tecnológico que a gente vive? É que isso não apareceu de nada. Quem construiu, quem desenvolve todos esses avanços tecnológicos são pessoas. São seres humanos que estudam, que desenvolvem, que têm uma capacidade de produção incrível e que desenvolve tecnologia a cada dia. Pode ter certeza. E grande barato disso. Está aqui na nossa frente, a gente trabalha, faz todo esse movimento, mas alguém, pessoas estudam, pessoas trabalham, pessoas desenvolvem essas tecnologias. Verdade, é bem isso mesmo. E aí, seguindo, né, até reforçando a ideia, como no caso desse nosso exercício, a gente pode ter duas questões de simetria, que é a translação e também a reflexão. Reflexão aí totalmente associado ao eixo. Não é isso, Alessandra? Exatamente. Parabéns a todos que colocaram translação, a todos que enxergaram a reflexão também. Sim, que daí eu já vou colocar mais 3 aqui, que é o Gabriel Costa, o Juan Jesus e o Arthur Gonçalves. Próxima atividade? Vamos lá. Espero que tenha Sem sido... microfone eu não vou para lugar nenhum. Vamos lá, gente. Ok. Próxima atividade 2, ok? Percebam que a malha é a mesma, os trapézios são os mesmos e a pergunta é outra, Alessandra. Vamos lá. Olhando a malha, temos 3 trapézios, nos quais foram feitas algumas transformações. Qual transformação foi realizada do trapézio 1, o roxo, para o trapézio 2, o laranja? Fácil também, hein? Fácil? Fácil. 2 minutinhos também? Ah, pode ser. 2 minutinhos e a gente já retorna. Por isso que eu adoro esses meninos e meninas Legal. do 7º ano. Só que dessa vez a gente teve aqui uma... Não foi unânime, não. Sério? Então, por exemplo, a Giovana, que deve ser Sintra, ela... Quer ver? A Jenny, o Matheus, tem mais aqui, o Alisson, o Cauã Henrique, o Gustavo Henrique, o João Murilo, Dene, disseram que rotação e vários outros. Já o Antônio, o Wallace, Luísa, Etan, desculpa se eu estou lendo errado, Bruna, entre outros como Lucas, disseram que é reflexão. Reflexão? Rotação e reflexão são as duas respostas. Tá, ok, vamos às respostas? Olha lá. Ela vai aparecer na tela de vocês a resposta. Então, na realidade, o que acontece? Houve uma reflexão em relação ao eixo. Esse eixo aí, ele não aparece com nome, não é? Mas a gente pressupõe, não se trata de um plano cartesiano, vou repetir, mas aí existe um eixo, sim. Existe um eixo horizontal. Concorda, Alessandra? Sim, essa é
é uma ideia do reflexo, né? Vamos lembrar da questão do reflexo. Isso, né? A ideia de você parar em frente, sei lá, uma poça de água ou qualquer coisa assim, né? E ver o seu reflexo, né? Essa aí foi bem tranquila. Então, na realidade, aí houve uma reflexão em relação ao eixo. Não está especificado o eixo aí, mas é visível, você concorda? Correto. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo. Beleza, pessoal? Acompanhando? Vamos para a próxima? Mais uma? Olha lá. Atividade 3. Olha lá. O enunciado é o mesmo. As figuras são as mesmas. Sim. Tá? E as perguntas Diferentes. diferentes. Tá ok? Então presta atenção. Ah, essa pergunta já foi feita, não foi não? Tudo bem? Ela é bem parecida, porque que nem alguém já tinha colocado aqui assim, né? A Gabriele, na anterior, o Gabriel, mentira, ele disse, reflexão, vocês já tinham falado antes mesmo de passar a atividade. Ótimo, é sinal que você está realmente prestando atenção na aula. Adorei isso. Ok. Na letra C, qual transformação foi realizada do trapézio azul? Olha lá onde está o trapézio azul, no canto esquerdo de vocês. Pelo menos o meu. É a mesma coisa? É, né? Sim, mesma coisa. Tá? Então está lá no canto esquerdo, tudo bem? Em relação ao trapézio laranja, lá no canto direito inferior. Tudo bem? Tranquilo. Beleza, então, pessoal? Azul e laranja. É isso aí. Pessoal, 2 minutinhos para você, a gente já retorna. Observa bem, com cuidado agora, tá? Osmar. Oi. Resposta esmagadora Ah. de que é desculpa, a translação sou eu que estou fazendo um movimento doido aqui. Que é rotação. A Ana Beatriz colocou rotação, não sei, mas eu acho que é isso. Ah, que legal. Aí, por exemplo, Luiz Guilherme, Ana Clara, Leonardo, Evelyn, Beatriz e tantos outros, certeza que é rotação. Eu não sei, eu acho que talvez a ideia da palavra está muito comum no nosso cotidiano, seja de alguma maneira a mais simples de ser identificada. Tá certo que a reflexão acontece no nosso cotidiano de uma forma bastante comum, mas a palavra em si ela não é muito comum no nosso vocabulário. Já a palavra rotação, né, ela está sempre presente, né, nas aulas de ciências, na própria aula de geografia. Então, nos parece, mais uma vez, ela aparecendo agora nas aulas de matemática. Né? Então, vai se tornando uma palavra comum no nosso vocabulário e parece que você assimila bem essa questão. Realmente, aí nós vai aparecer para vocês a resposta, ok? Aí em verde, e realmente temos uma rotação, tudo bem? Uma rotação de 180 graus. O pessoal não especificou, tudo bem? Mas aí existem rotações de 45, de 180, tal, para fechar ângulos inteiros, né, Alessandra? Mas nesse caso específico aí, houve uma rotação de 180 graus, ou um giro, né, a gente pode falar assim, tá? Um giro de 180 graus, e junto com ele, o que acontece? A base ali daquele trapézio, perceba que houve o quê? Houve uma inversão. Quando a gente fala de trapézio, a gente tem a base menor e a base maior, né? Dá para perceber isso aí. E aí o que acontece? Nesse movimento de rotação, acabou acontecendo essa inversão. Correto? Correto. E aí o André William também acertou essa resposta. E é bom, com essas respostas, a gente percebe o quanto vocês estão realmente prestando atenção na aula, já que, como o Osmar disse, o Jonas também já tinha comentado, se a gente prestar bastante atenção nos movimentos, em como que essas transformações são feitas, é fácil de relacionar com o nome de cada uma delas. É verdade. A gente está tão acostumado com a aula de matemática, aquela de fazer cálculo, a gente até estranha quando chega uma aula que você tem que trabalhar o poder da observação, né? do cuidado, da lógica da coisa, né? Então, isso é matemática também, tá? Matemática bem viva, por sinal. Verdade. Ok? Próxima atividade? Vamos lá, Alessandro? Vamos nessa. Atividade 4. Aí já aparece o plano cartesiano para vocês, ok? E aparecem 4 figuras de formas iguais e de cores diferentes. Tá? O formato delas é o mesmo, posição delas é que está variando aí, tudo bem? Vamos fazer a leitura? O polígono verde sofreu três transformações no plano cartesiano. Então, tudo se origina a partir do verde. Dê o nome de cada uma delas e explique a sua classificação.
vamos a ela, que a gente fracionou. Estão observando bem a figura? Essa figura aí, essa atividade, ela está no caderno do aluno, página 72, né, Alessandra? Isso mesmo. Tudo bem? Então, vocês podem acompanhar pelo seu caderno do aluno e colocar as respostas aí para a gente no seu caderno também. Tudo bem? Na letra A, o que aconteceu? Qual foi o movimento que aconteceu do polígono verde para o polígono rosa? Quase uma cebolinha agora. Quase uma cebolinha. 1 minutinho ou 2, Alessandro? Eu acho que esse 1 minutinho é suficiente. 1 minutinho, tranquilo para vocês, do polígono verde para o polígono rosa, gente. 1 minuto. Falei para você que 1 minuto era suficiente. Que legal. Eles são ótimos. Então, assim, a maioria esmagadora, reflexão. Mas alguns disseram que é translação. E agora? E agora vamos à resposta. Olha lá, caixinha de surpresa, do polígono verde para o polígono rosa. Houve um movimento de reflexão, Alessandro. E aí a gente pode até ser um pouquinho mais específico, né? Essa reflexão se deu em que eixo? No eixo das ordenadas. Perceba, né? Tá claro, acho que o eixo das ordenadas ali, esse eixo vertical, não é? Se a gente conseguisse dobrar, não é, essa figura ao meio, né? O que acontece? A figura verde, ela encaixaria perfeitamente ali na figura rosa. Cada um dos pontos seriam coincidentes, e aí é uma das características da reflexão, né? É isso mesmo, gente. E aí, então, explicando o porquê que não é translação. Translação, na verdade, ela é o deslocamento e a figura ela fica exatamente com as mesmas medidas e os pontos exatamente nos mesmos lugares, que não é o que aconteceu nesse caso. Então, é a ideia do reflexo, a reflexão. É, a ideia do reflexo mesmo, né? Essa ideia de se encaixar, né? O direito e o esquerdo são simétricos, né? Polegar, indicador com indicador, médio com médio, anular com anular, mínimo com mínimo. Né? Então, existe uma perfeição geométrica, né? E simétrica no corpo da gente. É muito interessante, né? Exatamente. Olha lá. Na sequência para vocês, atividade 5, tá ok? Tá chegando? Chegou? O polígono verde sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique a sua classificação. A letra B mudou, gente. Do polígono verde para o polígono azul. 1 minuto, Alessandra? Mais 1 minutinho. Ok. Verde para o azul, gente. 1 minuto. Então, Osmar. Ok. A maioria disse que é rotação, e aí Yasmin disse que é rotação de 180 graus. Mas alguns também colocaram reflexão. Será que nesse caso cabe as duas? Eu acho que cabe, Alessandra. Vamos às respostas aí, pessoal. Aí já tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, né, em relação a esses movimentos, vamos dizer assim, tá ok? E realmente, existem 2 reflexões. A primeira delas em relação à origem, né? A origem é a origem do sistema cartesiano ali, ou seja, o zero, tudo que bem? É o cruzamento entre os eixos, né? Ali onde os eixos se cruzam, formando as quatro regiões. Tá? Existe também uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, tá, ok? Na sequência, ao eixo da origem. E após isso, uma reflexão em relação ao eixo das abscissas. Mais complexo, né, Alessandra? Sim, porque ele reflete em relação à origem, reflete em relação às ordenadas, porque eu vi que aqui quem colocou, o Vinícius tinha falado, mas ele falou da rotação. Está quase lá, o Vinícius. Então, tem a reflexão em relação às ordenadas, depois, em relação às abscissas, e a ideia da rotação. Olha como a gente pode ter várias transformações em apenas uma representação. É verdade. Então, nesse aí, ó, é aquela que você tem que ficar muito, muito mais atento, mas ela acontece aí. Então, essas foram as situações que ocorrem em relação do verde para o azul. Vamos dar sequência? Vamos, dá tempo para Olha mais lá, uma rapidinho. Ó, passou ali o eixo em relação à origem do sistema, em diagonal ali, ó, tá vendo? Passando na origem do sistema. E aí, a gente pode fazer essa comparação que a gente acabou de falar. Não é isso? Correto. Tá bem? Não vai dar tempo para a última, Olha, eu acho. Atividade 6, a gente vai deixar elas aqui expostas para vocês, tá? Acho que dá um tempinho e a gente já vem com a resposta, tá? Então, o que aconteceu do polígono verde
para o polígono marrom. Acho que dá uns 30 segundinhos para eles. Não vai poder ser muito mais do que isso. Não vai poder ser muito mais que isso. Se vocês tiverem condições, manda a resposta aí rapidinho para a gente já retorna, tá bom? Do verde para o marrom. Eu gosto deles porque eles são rápidos. Então, assim, a maioria é translação, alguns reflexão e alguns rotação, mas a maioria é translação. E aí, Osmar? Olha lá a resposta. Parabéns a todos que colocaram translações. Esse era mais fácil de visualizar. Eu me despeço de vocês. Obrigado pela participação, por essa aula de simetria. Agradeço a todos mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Não deixem de fazer as atividades de vocês. Coloquem tudo em ordem. Semana que vem com as anotações para a semana de estudos intensivos. Muito obrigada e até a semana que vem, né? Até a próxima a todos. Bom dia.